apresentando rapidamente a Escola de Espectadores de Porto Alegre. Não sei nem se vocês conhecem Porto Alegre, mas Porto Alegre é a metrópole mais ao sul do Brasil, é a capital do estado do Rio Grande do Sul. A cidade tem por volta de 1,5 milhão de habitantes, eu acho que rivaliza com Montevidéu, talvez, em número de habitantes. Tem uma boa tradição no campo da cultura e do teatro, e há 30 anos aqui a gente tem o Festival Internacional de Teatro Porto Alegre em Cena, que tem contribuído naturalmente para a formação e para a qualificação do público aqui de Porto Alegre. A nossa escola, a Escola de Espectadores de Porto Alegre, nasceu em 2013. Então, eu não sei o número da nossa escola, até queria saber, mas ela é uma escola relativamente antiga, né? Ela surgiu primeiramente dentro da coordenação de artes cênicas da prefeitura, né? E desde 2017 a escola é autônoma. Desde o início, quem foi o coordenador da escola fui eu, até porque ela surgiu de uma entrevista que eu fiz com o Dubate. Eu estava fazendo mestrado na URGS, que é a Universidade Federal aqui em Porto Alegre, entrevistei o Dubate, me interessei muito pela ideia da Escola de Espectadores, conversei com um amigo meu da coordenação de artes cênicas, que é o Breno Ketzer, e ele me convidou para a gente montar a escola aqui. Vou dar mais algumas informações para vocês, de alguma maneira, entenderem a Escola de Espectadores de Porto Alegre. Primeiro, em 2020 e 2021, nós não funcionamos. Tá? Tentamos uma vez fazermos um encontro virtual, mas aquilo fugia muito do espírito convivencial que a Escola de Porto Alegre sempre cultivou. Então, abrimos mão e recomeçamos agora, em junho, as atividades convivenciais. Todas as nossas atividades são gratuitas. Há poucas semanas, nós, inclusive, fizemos um festejo, inclusive com champanhe, porque a gente passou a marca de 100 encontros, né? Então, foi uma marca muito importante para nós. A gente se reúne normalmente de 15 em 15 dias e temos uma média de 14 encontros por ano. Nosso perfil é de pessoas normalmente com mais de 40 anos. E nesse ponto eu fiquei com muita inveja e quero muito conhecer esse trabalho do Clube de Espectadores de Córdoba, né? Que apresentaram ontem, porque eu vi um perfil, jovens indo a teatro, e que é algo que a Escola de Espectadores ainda não conseguiu chegar nesse público. É um ponto que a gente ainda tem que atacar. Bom, é bom também que você saiba um pouco do meu perfil. Tá? É um perfil bem diversificado. Eu trabalhei 15 anos como jornalista no jornal Zero Hora, que é o maior jornal aqui de Porto Alegre. Eu era o editor de teatro. Tá? Depois disso, né, também fui ser crítico de teatro, sou curador de alguns eventos aqui e sou dramaturgo e músico também, né? Ou seja, eu faço muita coisa, talvez não faça nada bem. Mas, de qualquer maneira, é algo que chama atenção, eu acho, na minha personalidade, que veio da formação como jornalista, é a objetividade. Então, eu acho que essa preocupação de transmitir o conteúdo de uma maneira direta e objetiva para os alunos e de respeitar o que os alunos trazem, acho que isso é uma marca, né, na minha personalidade e na personalidade da Escola de Espectadores de Porto Alegre. Agora eu vou começar a compartilhar algumas experiências, algumas estratégias com vocês. Tá? E eu vou começar, né, como o Beckett bem ensina, que a gente tem que errar melhor, vou começar pelo fracasso, que foi o segundo encontro da Escola de Espectadores. O primeiro encontro foi um sucesso, claro, uma palestra do Dubate, casa cheia, né, aquele carisma, tudo aquilo. Aí, no segundo encontro, a gente
marcou num teatro de Porto Alegre com palco italiano. Então, assistimos a peça previamente. Aí eu comecei a entrevistar formalmente, como um jornalista, comecei a entrevistar os atores e a diretora do espetáculo. As luzes na plateia, no público, estavam apagadas e havia uma luz dramática sobre nós no palco. A participação do público foi muito pequena e me levou a uma crise, que, por sua vez, nos levou a uma série de transformações. Primeira, nunca mais haveria luz dramática, seria sempre luz de serviço. Segunda, convidados, público e coordenador ficariam sempre no mesmo nível, se possível, no mesmo nível. Mesmo quando a gente estivesse num palco italiano, normalmente a gente senta na beira do palco e quebra aquela aura, né, de superioridade ou de autoridade que muitas vezes o palco delega a quem está ali. Está dando para entender o que eu estou dizendo, gente? Português está bom? Está dando? Tá. Bom, vou levantar alguns pontos para vocês, então, que norteiam as nossas estratégias. O primeiro deles é justamente quantos alunos devem estar em aula. Importante, né? Eu, como coordenador, gostaria que houvesse 50, 60 alunos por aula. Mas a experiência que eu tenho é que, com 30 alunos, me parece o número ideal. Por quê? Eu não meço o sucesso dos nossos encontros da escola de espectadores pela lotação da sala. Eu meço pelo nível de participação dos nossos alunos. A partir de 30, de 35 pessoas, a plateia já se torna meio informe, já não dá para perceber direito o rosto das pessoas, e eu acho que existe um nível de intimidação para tu te levantar e perguntar e interpelar as pessoas. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre o espaço de convivência. Me lembro sempre de uma expressão do Dubate, que ele fala que o teatro, que o fazer arte é convivência, e tem origem no companheirismo, né, que é compartilhar o pão. Ele usa muito essa expressão. Na Escola de Espectadores de Porto Alegre, a gente compartilha café, bolacha e, no final da aula, até uma cachaçinha para brindar. Ou seja, a minha intenção, né, quando os alunos chegam, eles já normalmente é num teatro, eles são recepcionados com um cafezinho, bolachas, eu falo pessoalmente com cada um deles, é minha obrigação conhecer o nome e, às vezes, até os conflitos pessoais de cada um deles. Os convidados circulam antes do início formal da aula por ali, tudo com a intenção de quebrar essa aura e de transformar todos, alunos, coordenador e artistas, em companheiros numa jornada que vai se iniciar e que vai durar 2 horas ali. Eu queria também dizer uma coisa. Aqui em Porto Alegre existe o costume, e no Brasil também, de se fazerem debates depois que termina o espetáculo. Não sei se nas cidades de vocês é assim. Eu devo dizer que eu tenho reserva a esse tipo de procedimento. Por quê? Porque termina o espetáculo, o espectador está impactado pela aura do artista. Então, é muito difícil que um espectador consiga uma pergunta mais consequente ou algo mais provocador naquela situação, né? Então, todo o nosso esforço dentro da Escola de Espectadores é para transformar aquelas 2 horas em um território comum a todos nós e que seja amigável.
Quanto ao formato da aula, que seriam as estratégias mesmo, no início eu era mais duro e mais conservador. Então, a aula era dividida em 3 etapas. Na primeira, era um pequeno vídeo e um PowerPoint com a história do grupo, do espetáculo. Num segundo momento, os alunos falavam, sem a intervenção dos artistas. E, num terceiro, aí havia um debate entre os artistas e os alunos. O tempo me ajudou a ser mais humilde, né? E a saber, né, e a concordar com todos os colegas aqui, quando eles frisam que cada encontro é um encontro, né? Tu tem que ter jogo de cintura para te adaptar ao perfil do artista, ao perfil dos alunos naquela aula, o próprio... Gente, só um instante que eu tenho que fechar a janela. Continuamos. É uma tempestade em Porto Alegre aqui. Não sei se já passou por Buenos Aires, mas aqui chegou agora. Eu estava onde, gente? Eu estava falando os formatos, que eu era meio, né, radical quanto a isso. Agora não sou mais, realmente não sou. Tenho uma preocupação, muitas vezes sento junto dos alunos, ainda com aquela preocupação de quebrar, né, um papel hegemônico do coordenador, e tento me adaptar a cada aula. Então, existem artistas que interferem, existem alunos que interferem, e não vou ser eu, né, que vou interromper isso. Eu tenho que ter a sensibilidade para manter o ritmo na aula, algumas poucas vezes para intervir quando há um conflito, né, mais radical entre alunos ou entre alunos e o artista, mas não mais que isso. No final de tudo, é isso, é o que eu vejo. Claro que eu, né, fiquei refletindo sobre isso, me preparando para esse encontro. É uma questão de poder, né? Então, eu acho que a escola de espectadores, desde o início, ela tem essa tarefa de quebrar essas estruturas cristalizadas de poder entre o espectador e o palco, entre a cultura, entre o que seriam os que detêm o conhecimento e os que supostamente não deteriam o conhecimento, né? Supostamente. E eu acho que esse tipo de questionamento do poder ele tem que ser levado à própria didática que é praticada dentro das atividades da Escola de Espectadores. Então, agora, para complementar, que eu já estou me estendendo, mas eu quero comentar algumas das atividades que a gente fez nesse ano, que eu acho que são importantes como caminhos que a gente pode seguir. Então, houve 3 experiências importantes agora em 2022. Na primeira delas, nós assistimos ao vivo a uma cena da peça O Inverno do Nosso Descontentamento, o Nosso Ricardo III, que é uma direção do Luciano Alabarce, com o Marcelo Adams atuando. Então, ele se dispôs a ir, né, claro que ele debateu, né, depois conosco, mas ele fez uma cena de meia hora para nós, sem luz dramática, sem figurino, sem nada, o que foi um grande presente. E o maior presente que ele deu, ele é um ótimo artista, é fora de série, é que ele esqueceu o texto no final. E aquele momento de esquecer o texto e de mostrar e de comentar sobre aquilo, né, conosco, foi uma das partes mais importantes da nossa aula, né, naquele dia, justamente nessa diretriz de aproximar o mais possível o artista e os alunos da escola. Uma outra atividade foi quando nós visitamos o Teatro São Pedro, que é a sala mais antiga, foi construída no século XIX, mas nós visitamos o teatro e o multipalco, que é um complexo cultural com 2 teatros que está sendo construído. Isso se aproximou muito daquela ideia de uma colega de Bogotá,
que falou de umas jornadas convivenciais que eles fazem, né? É interessante que as experiências vão, de alguma maneira, se juntando, né? A aula passada houve mais uma experiência diferenciada na escola de espectadores. O grupo do Breno Ketzer, por coincidência, vai estrear o Teatro para Pássaros, que é do argentino do Daniel Veronese. E eles também fizeram meia hora de espetáculo para nós com o cenário. Né, eles fizeram um ensaio aberto para nós. Então, o sucesso, especialmente dessas 3 atividades especiais, ou dessas 3 aulas da Escola de Espectadores, e o sucesso que nos levou a estar praticamente 10 anos funcionando, me leva a eleger 3 pontos como guias para as nossas estratégias didáticas dentro da EE. Primeira, flexibilidade. Tempo. Tá, desculpas. Tá. Flexibilidade para definir as estratégias. Segunda, incluir atividades ao vivo, que incentivam pessoas que não assistiram ao espetáculo de irem à aula também. E terceiro, investir no convivencial.